rebaixamento do Sport era uma bola cantada, inclusive o técnico anterior saiu porque teve a coragem de falar que o Sport deveria pensar já em 2026, foi mal interpretado pela diretoria, e agora o Leão vai ter que pensar em tudo para o ano que vem. Vai ter que ter uma reformulação do primeiro ao 10º. Já o Flamengo está de vento em popa nessa briga, tanto de brasileiro quanto de Libertadores, contra o mesmo rival, né? Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, ainda tem isso. Flamengo, que faz um primeiro tempo que poderia ter entregado mais. É para se preocupar ou o que aconteceu no segundo tempo já apaga o primeiro tempo do Fla? Bom, era um Flamengo muito descaracterizado, né, Marcela? É que o Flamengo tem um elenco muito bom que permite. Hoje, à exceção do garoto João Vitor na zaga, os demais são todos jogadores experientes e alguns que vieram do banco. Veja só, um time tão desfalcado como hoje contou com uma participação decisiva de jogadores que vieram do banco. Eu citei o Cebolinha, tem o Juninho, que faz o gol do desafogo. Então é um elenco muito forte, né? Eu acho que hoje nem dá muito para a gente fazer aquela análise de defeitos e qualidades que o Felipe Luiz costuma até fazer, porque realmente era um Flamengo bem descaracterizado. O que importava hoje era a vitória. E para quem vê o resultado final, na verdade nós tivemos 2 jogos, né? Nós tivemos um jogo do Sport bem, até as expulsões, e aí um Flamengo que soube aproveitar aquele momento que o Sport dá uma virada no fio. A gente mostrou aí o quadro dos últimos jogos em que isso aconteceu, e o Flamengo foi muito bem naquele pedaço do jogo, e no segundo tempo, controlando os nervos, chegou até com naturalidade a uma goleada triste para o Sport Recife, um ano para esquecer. É verdade, é um ano para esquecer. Inclusive, ouvimos os jogadores falando sobre isso e pensando já em 2027, já tinha abandonado o time já sabendo do rebaixamento. Muito raro na história do Sport Recife, né? Jogar em casa com um time de fora de Pernambuco, tendo a sua torcida em minoria. Mas hoje aconteceu, quase 20 mil pagantes. Muito bem, Carlos Eugênio Simons chega aqui no Sport Center e fala pra gente das expulsões. Boa noite, Marcela, Celso, a todos que nos acompanham. O árbitro gaúcho da FIFA, Rafael Klein, apitou Sport e Flamengo em um jogo inusitado, principalmente no primeiro tempo. Foram 7 faltas, 7 cartões amarelos e 2 cartões vermelhos. O do Sport fez 2 faltas passíveis de cartão amarelo, recebeu o segundo, consequentemente o cartão vermelho. E o Ramon, a mesma coisa, também 2 faltas para cartões amarelo, segundo amarelo, consequentemente o cartão vermelho. Ele aplicou a regra com rigor, o Rafael Klein. Muito bem, então tá aí as 2 expulsões. Vamos mostrar o gol do Juninho e uma tela dele, mostrando os números do jogador do Flamengo também, e agora a gente tá com os melhores momentos. Bom, mas é um Juninho que faz esse gol do desafogo e é um gol muito importante para ele também, aquele gol muito importante para o próprio jogador. Olha aí, ele volta a marcar depois de 18 jogos, professor. A última vez tinha sido no dia 3 de abril de 2025, né? Contra o Deportivo Táchira. Aí desde então, 226 dias, 448 minutos, 14 finalizações, 3 no alvo e 6 grandes chances. A bola não entrava. E esses minutos um tanto dispersos, né? O Juninho é um jogador que tem recebido muito poucas chances. Ele tem sido reserva do reserva do reserva, para ele acabar entrando só num jogo como o de hoje mesmo, que o Flamengo tinha muitos desfalques, e soube aproveitar a oportunidade que teve, bem a lá centroavante, né? Uma bola que bate no pé da trave e mais encontra o corpo do Juninho do que o Juninho encontra a bola. Mas estava, olha lá, mas está valendo. Mas a bola entrou. Nessa fase da vida, minha filha. O que vem é lucro. É tudo bem-vindo. E é isso. Ter elenco é isso, né, Marcela? Não é o jogador ideal, não é o jogador dos sonhos da torcida rubro-negra para essa posição, mas num momento como esse, hoje era um jogo, por exemplo, em que o Pedro seria muito importante. O Flamengo não tinha o Pedro, tinha o Bruno Henrique, que também deixou o seu gol numa semana em que ele acabou se livrando de um problema aí de uma maneira bastante polêmica, né? A gente discutiu muito sobre isso. E o Juninho mostrou, disse presente. E não foi só o Juninho, né? Eu acho que hoje o Everton Cebolinha também entra muito bem no jogo. É outro que na primeira bola que pega resolve, diz por que está entrando. Muito bom, é o lado bom desse momento do Flamengo de tantos desfalques,
você saber que tem elenco, que tem Sim. gente que você pode contar, pelo menos para uma situação como essa. Não são jogadores hoje titulares absolutos para o Flamengo, mas que hoje foram muito importantes nessa goleada, sim. Pois é, mostrar a força do elenco, né? Vamos ouvir, então, alguns personagens da partida? Vamos lá. A resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi por pessoas, né, jornalistas, a todo tempo falando de uma forma muito pesada, né? Eu vi muito isso, muita raiva, muito ódio dessas pessoas, mas que Deus possa abençoar eles. E a resposta que eu tenho que dar é pro Flamengo, pro nosso torcedor, e é isso que eu vou fazer. Agora, o que eu quero fazer é só jogar futebol e esquecer o que ficou para trás e me preparar cada dia mais, treino por treino, jogo por jogo, para mim chegar no dia 29 bem e conquistar esse título que todos nós queremos, né? Sobre a torcida, eu não tenho palavras para poder falar aqui. É gratidão eterna por todo o carinho, todo o apoio desde o dia 23 de janeiro de 2019, quando eu cheguei aqui no Flamengo. Ali presente com eles, e fica aqui o meu carinho sempre e a gratidão sempre por todos nós rubro-negro, que a gente possa continuar trilhando essa linda história aqui no Flamengo. O momento ali, quando eu fiz o gol, aí passou milhares de coisas na minha cabeça. Passou minha família, minha tia, que hoje não pode estar aqui, acredito que esteja no céu lá, esteja orgulhosa de mim. Passou muita coisa, não sei nem o que explicar o que passou na minha cabeça lá. O que eu almejo dentro do Flamengo ao longo do ano é estar sempre vestindo a camisa do Flamengo, não importa onde seja e como seja, que quero sim realizar meu sonho no Flamengo, ganhar títulos como profissional. Isso é o sonho de qualquer pessoa da base. Tá aí. São sempre as boas histórias que o futebol nos entrega, e o Douglas Telles é uma delas, né? Ele marcando hoje o menino da base do Flamengo, e é claro que eles chegam com esse sonho de ganhar muitos títulos. O Bruno Henrique falando sobre a resposta que ele precisa dar em campo, e é isso que ele precisa, assim. Eu tenho certeza que ele está muito aliviado, foram momentos muito difíceis, o culpado foi apenas ele, e ele precisa também ter essa clareza e essa ideia na cabeça. É isso. O Bruno Henrique dentro de campo não se discute. Jogador utilíssimo, um jogador de várias valências diferentes, né? Jogando mesmo a contragosto de centroavante, um jogador que tem um bom cabeceio, que tem uma boa participação, já não tem o arranque de outros tempos, ainda um pouco magoado, talvez. Com as ofensas eu concordo com ele, porque foi uma questão muito polarizada, né, Marcelo? Até porque envolve Flamengo e Palmeiras, aí começam aquelas comparações, por que o tribunal, no meu caso, julga assim, e no caso do outro, julga de outro jeito. Mas o fato é que não foi uma condição normal, não foi uma situação normal. Claro que não. Uma situação que envolveu até questões éticas para a gente discutir daqui para frente no futebol. Com tantas questões envolvendo apostas, essa questão dos amarelos que você toma de propósito, e é verdade, não foi só o Bruno Henrique, não é só o Flamengo que faz isso, mas todo mundo que faz está errado. Isso é uma disputa esportiva. E na medida em que essa informação acabou vazando, foi essa grande bola de neve que, infelizmente, eu digo infelizmente, porque a gente quer ver é o Bruno Henrique em campo mesmo, e todos esses jogadores em campo, claro, e não envolvidos nesse tipo de polêmica, né? Eu acho que ele deu até sorte se você comparar com o primeiro julgamento, né? Verdade. Ele ia pegar um gancho bem pesado. É verdade, eram 12 jogos, né? E 12 jogos pensando em manipulação de resultado e partindo do princípio que tudo que você faz dentro de campo que não seja natural do jogo é manipulação de resultado. Sim, 100 mil reais não é absolutamente nada para o Bruno Henrique ou para o Flamengo ou quem quer que seja que vai pagar essa multa, e foi essa a punição ao Bruno Henrique. Foi absolvido, né? No final das contas foi absolvido. Na prática foi. Na prática, saiu bem barato.